E aí, galera do terceiro, galera do segundo ano, vamos à nossa aula dessa semana, ok? Vamos lá. Então, como você pode ver aí na tela, nosso assunto vai ser exatamente função de primeiro grau, não da forma que nós vimos já na última aula, Na última aula nós trabalhamos função de primeiro grau. Nesse caso, nós vamos trabalhar mais a questão dos gráficos, certo? Os gráficos da função de primeiro grau. Então, só lembrando a vocês aí, que uma função ela é tida como de primeiro grau, é uma função onde o número real x associa um número ax mais b, que seria a lei da função, a regra, certo? Com a e b reais e a diferente de zero. Certo? Então, nesse caso aí, ela é chamada de função afim ou função de primeiro grau, ou seja, aquela função que a lei dela é uma equação de primeiro grau, tipo 2x mais 1, por exemplo. Então, nós vamos começar a ver esse assunto, o gráfico de uma função de primeiro grau. Ela sempre, o gráfico sempre se dá nos eixos, das coordenadas x e y, certo? Ele é uma reta, certo? O gráfico é caracterizado por uma reta, certo? Então, sempre na função de primeiro grau, você vai ter uma reta como gráfico. Nós sabemos, que pelo postulado de Euclides, que para definir uma reta bastam 2 pontos. Então, se você conhece 2 pontos, você consegue fazer o gráfico da função. Certo? Então, para construir o gráfico de uma função de primeiro grau, basta apenas você ter definido 2 pontos, A e B. Vocês acompanharam a correção, uma questão lá onde tinha o gráfico, os 2 pontos, para você encontrar a equação, para você encontrar a lei daquela função, certo? Nós vamos rever esse assunto ainda nessa aula, certo? Logo. Então, olha, vamos lá, vamos ver esse exemplo aqui. Vamos construir o gráfico da função 2x menos 3. Então, olha, para fazer o gráfico, em primeiro lugar você tem que construir uma tabela, A gente faz aquela tabelinha, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então, geralmente a gente faz essa tabelinha para facilitar o entendimento de vocês. Vou colocar x, do outro lado vou colocar y. Eu vou colocar os valores, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, por exemplo. E eu sei que a função é 2x menos 3. Então, aqui vai ser o quê? 2 vezes menos 2, menos 3. 2 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes 0, menos 3. 2 vezes 1, menos 3. E 2 vezes 2, menos 3. Certo? Então, esses resultados aqui, que vai encontrar, serão os valores de y para cada x apresentado ali à frente. Então, aqui, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4, menos 3 dá menos 7. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2, menos 3 vai dar menos 5. E 2 vezes nada é nada, então vai dar menos 3. 2 vezes 1 são 2. 2 menos 3 dá menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3 dá 1. Pronto, esses são os valores. Para os pontos, eu tenho o primeiro ponto aí, eu tenho menos 2 e 7. Menos 7. Certo? Então, isso aqui já forma um ponto. Menos 2 com menos 7. Certo? Você já forma um ponto aí. O outro ponto seria o menos 1 com menos 5. Menos 1 com menos 5. Forma outro ponto. O 0 com 3. É um outro ponto. Então, note sempre que um ponto vai ter primeiro o x, depois o y. Certo? Sempre. Certo? Então, de uma forma geral, para construir o gráfico, você tem que fazer essa tabela aí. Certo? Ou, se você optar, depois eu vou te explicar, que você pode, através dessa teoria, tendo 2 pontos, fazer o gráfico. Que é encontrando a raiz, certo? Da equação, da função, e usando um dos coeficientes. Vamos chegar lá já. Então, tá aí. Em primeiro lugar, nós podemos construir uma tabela, na qual iremos atribuir 2 valores distintos, para a variável x. Então, encontrando y. E nós fizemos lá, se eu usar o menos 1, eu vou encontrar quem? O menos 5. Se eu usar o 0, eu vou encontrar quem? O menos 3. Então, sabendo esses 2 pontos, eu posso construir o gráfico. Então, por exemplo, ali, se eu fizer o menos 1, vai dar o menos 5.
certo? Conforme está aqui no gráfico. Aqui é como se fosse o menos 1, certo? E aqui como se fosse o menos 5, certo? E aqui no segundo ponto, ó, é o 2, né, ó, com 1 aqui, certo? É o 2 com 1. Então, o gráfico, né, é exatamente essa reta que vai passar aqui nos dois pontos, certo? Como temos aqui na segunda parte apresentada no slide, ó, certo? Então, sabendo dois pontos, ó, consegui construir o gráfico, certo? Ah, mas se eu pegar outros pontos diferentes do que você colocou, fica errado? Vamos verificar, ó. Vou usar esse lado aqui, né, ó, pra gente ter como base, né, ó, o x e o y, né? Por exemplo, vamos lá, se eu pegar no lugar do menos 1, pegar o menos 2, né, que a gente já fez lá do outro lado. O menos 2 vai dar quanto lá? 2 vezes 2 dá 4, então dá menos 7, né? Então, ó, se eu usasse o menos 2 vai estar aqui, ó, menos 2. O menos 7 vai estar lá embaixo, não vai aparecer, mas o ponto, né, ficaria mais ou menos por aqui, né? E se eu pegasse um outro ponto qualquer, o 2, né? 2 vezes 2 são 4, né? E 4 menos 3 dá 1. Então seria o 2, né, com 1, igual já tem ali, né? Ó. Então, né, ficaria também praticamente o mesmo gráfico mudando os pontos, certo? Então o gráfico vai ser o mesmo, só vai mudar as posições dos pontos, certo? Porque a equação é a mesma, 2x menos 3, ok? Então quer dizer que se você tiver dois pontos quaisquer, um gráfico você consegue definir a reta desse gráfico, beleza? Olha aqui, ó. Vamos agora verificar o que ocorre, né, com o gráfico de funções de primeiro grau quando alteramos os valores do coeficiente a e b. Então veja nesse caso aí, ó. Eu tenho aí 4x menos 1, né, 4x menos 1. Então já mudou, porque lá era 2x, né? Aliás, passou. Deixa eu dar uma pausa aqui e voltar para aquele lá, né? Então, voltando aqui, né? Ó. O que nós estamos trabalhando com ele era 2x menos 3, né? Certo? Então o gráfico é esse aí. Então se eu tiver uma outra equação, obviamente o gráfico vai ficar diferente, certo? Por exemplo, essa aí 4x menos 1. Ó. Vamos lá atribuir, né? Fazer aquela tabelinha mais ou menos, né? Com os valores x e y, né? Ó. Vou colocar x e y. Deixa eu colocar aqui o menos 1, 0, 1, por exemplo, 3 pontos, né? Ó, quando o x for menos 1, tá aqui ele, ó, x menos 1. Certo? Tem essa parte aqui, ó, x menos 1. O y vai ser quanto? Vamos lá, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 4 menos 1 dá menos 5. Então ele vai ser ligado lá com menos 5, ó, que é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então ele vai ser ligado aqui, né? Ó. Vai ser ligado aqui. Certo? Note, ó, que a reta está passando por ele. Ok? Se ele for 0, certo? Se ele for 0, o que vai acontecer? 4 vezes 0 dá 0, sobra menos 1. Então ele vai passar bem aqui, ó, no menos 1. Certo? Aqui é menos 1. Ó. Certo? Então ele passou, né, aqui no menos 1 e 5, e menos 5, aqui esse ponto lá embaixo, menos 1 e menos 5, e passou no 0 e menos 1. Certo? Então a mesma reta, observe. Os dois pontos que eu coloquei aí, né, eles estão dentro da reta. Certo? Então, quer dizer que não precisa ser dois números fixos, né? Podem ter respostas diferentes se a gente colocar, construir o gráfico, né, encontrando dois pontos, né, para 4x menos 1. Então, uma pessoa pode fazer diferente do outro, certo? Mas o gráfico é o mesmo, vai passar pelos mesmos pontos em determinado, né, momento. Olha só, 3x menos 1. Então já tem um gráfico diferenciado também. Certo? Ele vai variar de acordo com a equação que nele aparecia ali, né? Ó. Função de 2x menos 1, né? X menos 1. Né? Esse aqui é interessante, ó, que ele vai passar no menos 1 no y e vai passar no 1 no x, né? Ó. Depois você vai entender o porquê que isso acontece. Certo? Então, agora aqui o detalhe, né? Ó. Menos x menos 1. O que é que tem de peculiar, né, nessa função aí? O que é que tem de diferente nessa função? Observe aqui, pessoal, que o x ele está negativo, certo? Aqui é menos x, certo? Quando ele está negativo, o que é que quer dizer? Quando ele está negativo. Aqui eu já tenho 2x ali. Então, tanto a anterior quanto essa, certo? O que é que acontece? Quando essa primeira parte aqui da equação
Eu não vou dizer o nome dela agora, né? Mais à frente, logo eu digo. Quando ela está negativa, ou seja, o valor que acompanha o x está negativo, a função ela vai ser decrescente. Ela vai começar com o x, digamos aqui, ó, o x está menor e ela vai crescendo. Ó. Quanto mais distante ela vai indo para cá, ó, mais o x vai aumentando. Só que você vai notar que é o seguinte, ó, quanto mais o x se distancia para a sua direita, mais o y vai descer, certo? Vai descer. Então, quando isso acontece, ela é decrescente. O x aumenta e o y diminui, certo? Isso aqui é indicado por esse sinal aqui negativo, certo? Esse sinal negativo aqui, ok? Então, ela chama-se decrescente, certo? Quando ela é positiva, ela é crescente. Outro caso é de decrescente, né? Menos 3x menos 1, certo? Agora sim, pessoal, nós podemos constatar, com os exemplos vistos anteriormente, que o coeficiente, né, A, que ele é chamado de coeficiente angular, ele vai influenciar na inclinação da reta. Se ele é positivo, a reta vai ficar, né, crescendo. O x cresce juntamente com o y também, que cresce na mesma proporção. Certo? Entretanto, se ela for negativa, ela vai ser decrescente. Né? O x cresce, mas o y diminui. Certo? Então, ó, vamos observar o que ocorre com o gráfico da função quando nós alteramos o valor do b, né, por exemplo. Observe aqui. Ó. Sim, deixa eu voltar aqui uma coisinha para mostrar para vocês aqui, certo? Ó, voltando para essa aqui, o que é que eu quero mostrar para vocês? Preste atenção no seguinte. Lembre que esse menos 2 aqui, ó, é o coeficiente angular, certo? Se eu fizer aqui aquela tabelinha, né, só para mostrar isso aqui para vocês, eu vou colocar aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Só para mostrar isso aqui para vocês. Olha, quando o x for menos 2, o que vai acontecer? O valor do y vai ser quanto? 2 vezes 2 dá 4. Menos com menos dá mais, então vai dar 4 positivo. 4 menos 1 dá 3. Então o y aqui vai ser 3. Quando for menos 1, ó, 2 vezes menos 1, menos com menos dá mais. Então vai dar 2 positivo. 2 menos 1 dá quanto? Dá 1, né? Quando for 0, né, 2 vezes 0 é 0, então vai dar menos 1. Quando for 1, 2 vezes 1 dá 2, então menos 2 menos 1 dá menos 3. E quando for 2, 2 vezes 2, 4, então menos 4 menos 1 dá menos 5. Então, olha, observe o que está acontecendo aqui. Ó. Do 3 passou para 1. Aumentou ou diminuiu? Ó, do 3 caiu para 1. Aumentou, quer dizer, diminuiu quanto? Diminuiu 2. De 1 caiu para menos 1. Caiu quanto? Caiu 2 também. De menos 1 passou para menos 3. Caiu quanto? Caiu 2 também. E aí caiu para menos 5. Caiu 2 também. Esse menos 2 aqui, ó, nada mais é do que aquele coeficiente ali. Certo? Que é menos 2x. Então, esse coeficiente, né, ó, igual a menos 2x, ele quer dizer que aqui, ó, ele vai cair de 2 em 2. Certo? Quem que vai cair de 2 em 2? O valor do y. Certo? O primeiro y é menos 2. Aliás, é 3. O segundo y é 1. Então, ele vai cair de 2 em 2. Ok? Então, não poderia deixar de mostrar isso para vocês. Certo? O coeficiente angular, ele vai, nesse caso, ele é decrescente, então ele vai diminuir de 2 em 2. E se ela for crescente, né? Se ela for y igual a 2x mais 1, por exemplo, né? Ó, fazendo aqui aquela tabelinha, só para a gente ver aqui o que acontece. Menos 2, menos 1, 0 e 1. O que vai acontecer? Quando o x for menos 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Quando for menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Quando for 0, 2 vezes 0 é 0, então sobra 1. Quando for 1, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Olha aqui, ó. Do menos 3 caiu para menos 1. Certo? Aliás, está aumentando, né? Ó. Certo? Está aumentando, porque está lá no menos 3. Então, ele aumentou para o menos 1. Do menos 1, ele caiu para 1. Melhor, aumentou para 1. E do 1 aumentou para o 3. Certo? De quanto em quanto que ele está aumentando? De 2 em 2.
certo? Ele está aumentando, ó, de 2 em 2, certo? Ela é crescente, né? E esse coeficiente aqui, ó, é esse 2, certo? Vai aumentar de 2 em 2. No exemplo anterior, ela estava diminuindo de 3 em 3, né? Aqui ela está crescendo de 2 em 2, certo? Então ela é crescente, certo? 2 em 2. Ok? Então, ó, continuando aí, nós temos aqui, né, o coeficiente B, né, o B. O que é que o B significa? Primeiro, esse B aqui, ó, nesse caso aqui, nesse exemplo, ele é negativo, certo? Ele é negativo. Ele é menos 2, né? Certo? Esse B aqui é negativo, menos 2. Será que ele tem alguma importância? Tem. Observe bem, no exemplo aí dado, ele é menos 2. Então significa o quê? Porque lá no gráfico, ele vai estar onde a reta vai tocar o eixo dos y. Então esse menos 2 é esse ponto aqui, ó, onde a reta está tocando o eixo y. Certo? Então esse ponto aqui é o menos 2. Então se tivesse lá um menos 1, ele tocaria aqui no menos 1. Certo? Com menos 2 toca no menos 2. Okay? Então esse é o coeficiente linear. Ele vai te indicar onde a reta vai tocar o eixo do y. Certo? Então, sabendo dele e sabendo da raiz, eu consigo fazer o gráfico de qualquer função, certo? Rapidamente. Olha aqui o exemplo do menos 1. Ó. Então, essa aqui eu tenho 3x menos 1. Aqui, esse ponto aqui, onde a reta de vermelho está tocando o eixo y, é o menos 1. Beleza? E quando for 0, né? Quando ele não tiver, né? Quando ele não tiver ali, né? Ó, y é igual a 3x. E agora? Não tem y não. Aliás, não tem b não. Se não tem, é o zero. Onde é que fica o zero no gráfico? Bem na origem, bem no meio, né? Certo? Bem no encontro entre os eixos x e y. Certo? Então, quando não tiver valor de b, vai acontecer isso. Ok? Olha o exemplo quando ele é positivo, né? Sim, lembrando, né, pessoal? Vocês devem estar lembrados aqui, ó. Aqui eu tenho x, né? E aqui eu tenho y, certo? Porém, ó, quando o x vier aqui à esquerda, ele vai ser negativo. Quando o x vier à direita, ele vai ser positivo. Quando o y estiver para cima, o y vai ser positivo. Quando o y estiver aqui para baixo, ele vai ser negativo. Certo? Então, para cima, certo? E para a direita é positivo. Para baixo e para a esquerda é negativo. Certo? Então não esqueçam disso. E o x sempre vai estar aqui na horizontal, né? Esse sempre aqui vai ser o x. E o y vai estar sempre na vertical, né? Certo? Então não, cuidado para não confundir isso. Então assim, ó, nesse caso aqui, o b, o coeficiente, ele é 1 positivo. Certo? Aqui ele é 1 positivo. Então é exatamente esse ponto aqui. Aqui é o 1. Captou? Mais simples, ó. Certo? Então, o coeficiente angular, linear, perdão, que é o B, ele vai te indicar onde a reta vai cortar o eixo das abscissas, né, do ordenado, perdão, do Y. Certo? Então, aqui eu tenho, ó, observar o valor, né, do coeficiente B, que ponto a reta interceptará o eixo das ordenadas. Certo? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Né, 3x mais 1, né, que é esse vermelho ali, ó. Tem o 3x, que é o azul, 3x menos 1, que é o verde, não, menos 1, e o 3x menos 2, lá no menos 2. Então deu para você perceber direitinho, ó. 3x mais 1, então aqui é 1, certo? Esse ponto aqui, ó, é 1. 3x, então não tem, então é 0, aqui. 3x menos 1, que é menos 1, ó, certo? Então eu tenho 4 funções diferentes, certo? Só para mostrar a vocês. 3x menos 2, aqui, ó. Se eu tivesse 3x menos 3, seria aqui, ó. Passaria aqui, menos 3. Captando como é simples? Ok? Então vamos lá. Ó, tem aqui algumas atividades resolvidas, para a gente verificar. Ó, construir o gráfico da função, né, de reais em reais definida por y igual a 4x menos 2. Atribuindo inicialmente os valores de 0 e 2, né, para nós obtermos o gráfico, certo? E aí no caso aí, ó, quando o x for 0, o y vai ser quanto? Ó?
pelos cálculos ali, né? 4 vezes 0 é 0, sobra menos 2, então vai ser menos 2. Quando o x for 2, 4 vezes 2, 8. 8 menos 2, 6. Então vai ser 2 e 6. Como é que vai ficar esse gráfico aí? Então vai ficar assim, ó. Vai ligar o ponto 0, né, até o menos 2, né, que está ali. Alguns têm dificuldade de fazer essa ligação, né? O 0 está aqui, pessoal. Então o 0 e aqui é menos 2. Certo? Então 0 ao menos 2. Então vai ficar exatamente em cima da reta. Certo? E o outro ponto lá que nós encontramos é quem? Era o... Deixa eu voltar aqui. Então, o outro ponto lá era o 2 e o 6, né? Então, o 2... Onde é que está o 2, né? O 2 está aqui, ó. O 2 vai ser ligado com o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Certo? 2 ligado com 6. Então, vai estar esse ponto e esse ponto aqui. Ok? Então, dá para construir o gráfico, né? Tranquilamente. Certo? Mas uma coisa que eu queria trazer para vocês, pessoal, é que você pode construir o gráfico encontrando a raiz também, certo? E aquele coeficiente ali, já eu explico para vocês. Nós vamos a esse outro exemplo aí. Eu tenho menos 2x mais 3. Essa função aqui, ela é crescente ou decrescente? Exato, ela é decrescente, porque é menos 3. Então, eu vou fazer ali dois pontos quaisquer, não, o 0 e o 3, por exemplo. Agora, quando o x for 0, o y vai ser quanto? 2 vezes nada é nada, né? Sobrou 3, então vai ser 0 e 3. Quando for 3, menos 2 vezes 3 dá menos 6, né? Menos 6 mais 3, menos 3. Então vai ser 3 e menos 3. Então, trazendo para o gráfico 0, 3 e 3 menos 3, né? Olha só. É o 0, né? Está aqui o 0. Certo? O y vai ser quanto? 3. Certo? Quando o x é 3, o y vai ser menos 3. Pronto, é esse ponto, né? E aquele ponto lá. Ok? Então, bem simples, né? Então, dá para construir mais um gráfico aí usando a teoria dos dois pontos, certo? Então, esse caso aqui, pessoal, é aquilo que eu havia explicado na aula anterior, certo? Aliás, na aula presencial, né? Quem estava na aula online, né? Não consegui explicar isso aqui, certo? Porque requeria mais tempo, mas hoje eu vou explicar, você presta atenção para você aprender, até porque é coisa que nós já vimos lá no primeiro ano, nós fizemos uma revisão rápida no segundo ano, estamos revisando, reprisando novamente para que vocês fixem esse conteúdo. Mas antes, eu quero explicar para vocês como é que eu vou conseguir construir um gráfico sabendo, encontrando a raiz, por exemplo. Por exemplo, aqui, ó, tem o y igual. Vamos supor aqui que seja 2x mais 4, certo? 2x mais 4. A primeira coisa que você tem que fazer é encontrar a raiz. O que é a raiz, pessoal? A raiz é a resposta da equação. Então, no caso ali, eu tenho 2x mais 4. Vou pegar aqui, ó. 2x mais 4. Opa. Você vai entender o que é um mais, né? Mal feito, mais 4. Igual a 0. Então, vai ficar 2x, né? Os 4 está positivo e passa negativo, menos 4. Então, vai ser x igual a menos 4 dividido por 2. X vai ser igual a quanto? A menos 2. Certo? Então, a raiz dessa função é menos 2. Certo? Então, a raiz é menos 2. Vou até colocar ela aqui de novo, né? Y é igual a 2x mais 4. Então, a raiz é menos 2. Certo? Então, já sei que a raiz é menos 2, beleza. E tenho esse aqui, ó, coeficiente linear, dá para mim fazer a função, o gráfico dessa função super facilmente. Ó. De que forma? Primeiro eu vou colocar a raiz. A raiz é x ou é y? É x. Então, vou supor que aqui é o menos 1, ó. Aqui é o menos 2, certo? Aqui é menos 2. Então, a raiz é menos 2. Então, aqui ó, já vai ficar o ponto onde a reta vai passar. A reta está crescendo ou está diminuindo? Está crescendo. Certo? Que aqui no 2 é positivo. E esse 4 aqui, você vai trazer ele para a reta do y. Então, aqui é o 4. Pronto. Ó. É só ligar onde tem o menos 2, né? Ó, e onde chega lá o 4. Pronto. Esse aqui seria o gráfico, né, dessa função. Bem simples, ó, tendo apenas a raiz e o coeficiente linear. Professor, não entendi ainda. Vamos lá, um outro exemplo.
você vai encontrar ou construir o gráfico da função x menos 5, por exemplo, x menos 5. O que eu já tenho de informação aqui, galera? Já tenho de informação aqui que ele vai passar lá no menos 5. Então aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então vai passar aqui, certo? Menos 5. Aqui é menos 5, ok? Essa reta, ela é crescente ou decrescente, né? Deixa eu apagar aqui, porque está mal feito aqui. Vamos fazer direitinho aqui. Então, y igual a x mais 5. Vou fazer aqui, ver se dá para fazer aqui nesse espaço. Então, você já sabe que aqui é menos 5, né? Certo? Aqui é menos 5. De onde é que vem esse menos 5? Ali da equação, certo? Eu coloquei mais, mas é menos, certo? Menos 5, né? A original. Vamos lá. Então, y igual a x menos 5. Certo? Então, conforme eu estava dizendo para vocês, aqui, nesse ponto aqui, em cima do gráfico, é menos 5. Basta agora encontrar a raiz. Ó. Então, x menos 5 é igual a 0. Passo 5 para depois da igualdade, vai ficar positiva. Então, a raiz é 5. Então, aqui no x, ó, a raiz é sempre no x, ó, vai ser 5. E ali é menos 5. Então, a reta vai passar aqui, ó, certo? Cortando o menos 5, que é esse menos 5 aqui de cima, e cortando esse 5 positivo, que é a raiz. Certo? Bem simples. Só que, às vezes, pessoal, aparecem alguns problemas que a situação te fornece os dois pontos e você tem que encontrar a equação da reta daquela função. Daí você vai usar o nosso aprendizado anterior, que nós já revisamos aí as expressões algébricas, revisamos equações, né? Então você vai usar as equações, certo? Formando assim um sistema. Como assim? Ó, tem dois pontos aí, ó, ponto P e o ponto Q. Eu quero encontrar a função, a lei, certo? A equação que represente essa função aí. Primeiro, ó, você vai usar essa genérico aqui, ó, y igual a x mais b. Certo? Você vai usar esse genérico aí para os dois pontos, tanto para o ponto P quanto para o ponto Q. Certo? Você vai usar ax mais b, y igual a x mais b. Certo? Ó, se você observar aqui, ó, eu tenho ó, y, aqui, ó, y igual, ó, tem o a, x, não, ax, mais o b aqui, ó. Certo? De onde foi que veio esse 3 e esse menos 1 aqui? Vieram lá do ponto, ó. O ponto P é menos 1 para o x e é 3 para o y. Por isso que o y está substituído por 3 ali. Certo? Então vai ficar 3 igual a e o x é o menos 1. Então vezes menos 1 mais b. Certo? Então multiplicando aí, colocando na ordem, vai ficar menos a mais b igual a 3. Já o segundo ponto, ó, é 2 e 2. Então o y vai ser 2 e o x vai ser 2 também. Então vai ficar 2a mais b igual a 2. Certo? Aí daí você vai resolver o sistema por um daqueles métodos que eu expliquei para vocês, né? Método da substituição, o método da adição. Né? Você vai escolher o mais fácil para você resolver. Certo? Daí resolvendo ele, você vai encontrar a resposta do valor de A e do valor de B. O A é menos 1/3, o B é 8/3, certo? Para esse exemplo aí. Então qualquer coisa tem a resolução e você vai voltar, certo? Para ver. Ó, você vai resolver essas três questões aqui, certo? Somente essas três. E eu vou dar um exemplo dessa última parte aí, né, dos pontos, tendo o gráfico, por exemplo, certo? Você vai resolver só essa 1, 2 e a 3, certo? Então, olha, vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui. Então, pessoal, é para que vocês entendam aquela questão lá de tendo conhecido dois pontos, né? Por exemplo, vou colocar aqui um gráfico qualquer, certo? Aqui eu vou colocar um 2 e aqui eu vou colocar menos 2, certo? Eu quero que você encontre aí a equação, né? A função desse gráfico aqui. Então, lembrando que esse ponto aqui embaixo, eu vou chamar ele de ponto A.
certo? Esse ponto ali de cima eu chamo ele de ponto B, ok? Então, ponto A e o ponto B. Esse ponto aqui embaixo A, o x dele é zero, porque ele está exatamente em cima do y, então o x é zero, então vai ser 0 e menos 2 o ponto. Já o ponto B ele está em cima do x, então o x é 2 e o y vai ser 0. Então, quando o ponto, né, está em cima do x, o y é 0. Quando o ponto está em cima do y, o x é que é 0. Certo? Então, se ele está em cima do x, y é 0. Se ele está em cima do y, x é 0. Então, olha, o que é que eu vou fazer? Vou fazer duas equações aqui, ó. Uma para o y, aliás, uma para o a, né, e uma para o b. Aquelas lá, né, ó, y é igual a x mais b, certo? Y é igual a x mais b. Então aqui também eu vou fazer y é igual a x mais b. Só que eu vou substituir aqui os valores de x e de y, certo? Então onde tem o y, eu vou colocar o valor dele lá dentro do ponto, certo? Eu vou só pegar aqui uma caneta para me anotando aqui a parte, também para não me perder nos cálculos. Então, pessoal, o primeiro ponto lá, né, era 0 e menos 2, então eu vou colocar aqui. Quem é o y do ponto A? Eu vou colocar o ponto A aqui em cima. A é 0, menos 2. E o ponto B, ponto B é 2 e 0, certo? Então, vou fazer a primeira equação do ponto A. Ponto A, quem é o x? É 0. Quem é o y? É menos 2. Então, vai ficar menos 2, né? Que o y vem primeiro. Igual a vezes x. Quem é o x? 0. Mais o b, certo? E para a segunda, o y é 0. Então, 0 igual a vezes, quem é o x? É o 2. Mais o b. Note que essa primeira aqui, ó, tem um 0 ali multiplicando o a. Então, a vai ser anulado. Então, vai ficar b igual a menos 2. Então, já sei que o b é menos 2. Precisava fazer isso? Não, porque lá no gráfico, pessoal, você já viu que, se você voltar um pouco o vídeo, você vai ver que a reta passava lá no ponto menos 2. Então, é esse b aqui, ó, menos 2. Pronto, já sei o valor de b. Vou encontrar o valor de a. Então, eu vou pegar essa segunda aqui, né, que é 2a, mais, quem é o b? Menos 2, né? Igual a 0. Então, vamos lá. Quanto que é mais com menos dá menos? Então, vai ser 2a. Esse a que está dentro do parênteses, ele vai ser passado para depois da igualdade. Quando ele sai do parênteses, ele vai ficar negativo. Então, quando ele vai para o outro lado, ele fica positivo. Vai ficar 2. Logo, quanto é que vai valer o a? O a vai ser igual a 2 dividido por 2. A é igual a 1. Certo? Então, já sei que e o b vale menos 2. Qual seria a equação que representaria aquela função lá? Qual seria a equação que melhor representaria ela? Seria y igual, quem é o a? É o 1. Então vai ser quem? 1 vezes x, x. Mais o b, quem é o b? Menos 2, ou mais, menos 2. Então menos com mais dá menos. Então y vai ser igual a x menos 2. Certo? Essa aqui seria a equação de acordo com a resolução conhecida dois pontos, né, pelo sistema. Certo, pessoal? Então, pratique, né, com aquelas 3 questões que eu passei para vocês. Certo? Você vai fazer o gráfico das 2 primeiras e vai resolver a terceira usando esse método aqui. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida você pode comentar lá no sala de aula, ou mesmo no grupo, certo? Pedindo um auxílio, uma ajuda, e a gente auxilia vocês, certo? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.